Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre folha de estilos em cascata, ou CSS, Cascading Style Sheets. Nós vamos primeiro pontuar, conceituar o que seriam essas folhas de estilo em cascata, como elas funcionam junto com o HTML. E em um vídeo posterior nós estaremos verificando o funcionamento delas especificamente naquele projeto que nós começamos a trabalhar na aula passada, bem simples, exemplificando HTML, e depois nós vamos proceder para a criação de uma página um pouco mais elaborada, mais complexa, digamos assim. Bom, então, a respeito da introdução aqui, a gente já até conceituou esse contexto, né? A gente viu as formas de utilizar os seletores de CSS, mas vamos pontuar aqui a teoria. Então, as folhas de estilo, assim como o HTML, né? Ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de folha de estilos usada amplamente na web, e a gente cria um processo de estilo, né? A gente aplica um estilo para as páginas HTML. A versão mais atual do CSS é a versão 3, e é a que a gente vai estar utilizando. Esse símbolo aqui corresponde justamente a essa versão, né? E ele determina coisas como, por exemplo, o tamanho da fonte de uma letra, as margens, cores, usando uma linguagem totalmente separada do HTML. Então eu consigo separar, nós vimos isso, inclusive no exemplo da aula passada, que eu consigo gerar um arquivo .css e manter todos os meus estilos que vão ser aplicados para o HTML, e eu posso reutilizar esse arquivo. Então por isso até o motivo de adaptarmos e utilizarmos um arquivo separado e não usar, por exemplo, o CSS inline ou o CSS dentro do próprio arquivo de HTML. Tá passando uma moto aqui e vai ficar com o barulho da moto no vídeo final para vocês. Bom, e aí no caso, o HTML representa o conteúdo. Enquanto a gente está representando o conteúdo por meio das tags lá no documento de hipertexto, nós temos o CSS para aplicar, para modificar aquela apresentação que vai ser mostrada para nós no navegador. E é isso que ele está indicando aqui, né? Nós fazemos um mockup, seria um projeto, um planejamento, um desenho da nossa página ali, e depois nós transformamos esse desenho, o formato como essa interface quer ser aplicada para um documento HTML, em um CSS, né? Uma folha de estilos, e depois, consequentemente, o nosso navegador vai renderizar e formar uma web page já com aquelas... com aqueles 4 passos que a gente viu anteriormente. Aí aqui só uma brincadeira, né? O CSS, alguns que já trabalharam, inclusive nas primeiras aulas presenciais, muitos falaram que o CSS é complexo porque nós temos muitas... Como eu posso dizer? Muitas limitações e problemas na hora de você colocar várias folhas de estilo, já que nós estamos falando de uma folha de estilos em cascata, que ela... recai de um nível para outro. Eu tenho muitos conflitos entre aquelas propriedades que são aplicadas ali, e aí, consequentemente, algumas delas são aplicadas, outras não, e aí a gente fica sem entender. Mas, por exemplo, o Chrome ou o Firefox, com ferramentas, por exemplo, de desenvolvedor web ali, nós conseguimos verificar facilmente esses conflitos. A gente vai estar vendo isso também depois no navegador. Bom, então aqui é uma brincadeira que o Chuck Norris perguntaram para ele quem é aquele Pokémon, e ele falou que é o Pikachu, e realmente era. No contexto do CSS, de vez em quando a gente não consegue definir ou identificar qual elemento está sendo utilizado ali, o que está representando, da onde vem aquela propriedade e da onde não vem. Então é nesse contexto que essa imagem se encaixa. E ali no caso, o Homem-Aranha, né? Perguntaram pra ele quem que é aquele Pokémon, ele falou que é o Diglett, mas era na verdade o túmulo do seu tio, né? Esse daqui é um humor negro. Mas é a mesma coisa também, é o mesmo contexto. Às vezes nós temos as folhas de estilo, nós não conseguimos identificar qual que é a origem daquela propriedade. Ou ela, às vezes, gera alguma saída inesperada. Então, aqui na introdução, continuando a introdução, o CSS segue uma hierarquia para definir o estilo de páginas. A gente já começou a falar dessa hierarquia, inclusive, na aula passada. Nós temos o estilo padrão do navegador. Cada navegador tem um estilo específico, né? Tem uma folha de estilos específica que ele aplica para o HTML puro que nós temos ali. Até por isso que nos slides anteriores, quando a gente falou de HTML, tinha lá qual que é o padrão, o default para a exibição, por exemplo, de um título, do H1, H2 até o H6.
Então, nós temos diferentes padrões que são aplicados ali, e aí esses padrões geram um HTML padronizado para nós, ainda que nós não tenhamos aplicado nenhum estilo, ele tem um estilo ali definido pelo próprio navegador. Nós temos o estilo definido pelos usuários, e aí nesse contexto, os estilos definidos pelos usuários podem ser aplicados diretamente no nosso código. E aí, nós temos as folhas de estilos externas, que são aquela .css, a que a gente vai usar e que a gente já viu, inclusive, na aula passada. Folha de estilos específicos para determinadas páginas. Então, nós podemos criar um .css específico para cada página, se eu tenho a necessidade só de manter ela. E nós temos estilos inline, não recomendado, já que o estilo fica junto com os elementos do HTML, e a gente até pontuou isso na aula passada. É importante lembrar que nós temos também alguns frameworks, algumas ferramentas, por exemplo, o Sass, que nos ajuda a evitar a redundância de propriedades no CSS e também permite criar um CSS mais limpo. Nós vamos estar pontuando, vendo algumas coisas, alguns conceitos, mas utilizando mais especificamente o Sass lá para o conceito do conteúdo específico de páginas de single page application, né, de aplicações de página única. Bom, e aqui a gente tem uma figura para representar, né? Eu tenho um estilo externo, e aí eu tenho especificações de estilo na própria página, e eu tenho a possibilidade ainda do meu estilo ser aplicado inline. Veja então, eu tenho um arquivo .css, além disso, eu tenho uma especificação de estilos na própria página, no próprio arquivo HTML, e eu tenho depois na minha linha inline. E essa hierarquia aqui é mantida como prioritária. Então, eu tenho como prioridade 0 aí, que vai ser sobreposto sobre as outras, é sempre a propriedade inline. Depois eu tenho a propriedade especificada dentro da minha página, que a gente coloca entre a tag style lá no cabeçalho, né, no head da nossa página HTML, e eu tenho o estilo externo, que é um .css, que vai ser integrado por meio de uma tag link também no cabeçalho da minha página HTML. E aqui a gente tem, então, a primeira especificação, que seria folhas de estilos específicas para determinadas páginas. É o que a gente teria aqui, né, em páginas específicas. Então, eu tenho a tag style, e eu tenho o seletor aqui, no caso, é o body. Então, ele vai aplicar tudo o que eu colocar entre estas chaves aqui, essas propriedades que eu colocar, vai aplicar para o elemento body que eu tenho no meu HTML. Então, aqui ele está fazendo o quê? Está mudando a cor. Essa cor, como um comentário aqui, nós temos dentro do CSS, né? Essa daqui é a forma como a gente pode fazer um comentário. Então, barra asterisco, o comentário em si, asterisco barra para fechar, finalizar esse bloco. E aqui eu tenho a cor, né? Nós vamos ver depois como montar, como definir essas cores aqui no CSS, tá? Por enquanto, a gente vai observar a sintaxe em si básica dessas folhas de estilo. Então, os estilos inline, que não é recomendado, como já mencionado, já que ele fica junto com o HTML, ele é aplicado na própria tag. Então, eu tenho aqui a tag, por exemplo, do link, né? A aqui, que é identificada no HTML, e aí eu estou aplicando por meio de um atributo que recebe as propriedades específicas e estão colocadas entre aspas simples aqui, poderia ser dupla também, não teria problema. Nós temos, então, as propriedades que são aplicadas para aquele elemento. Então, se eu voltar aqui nessa hierarquia, a gente viu inline, que seria essa opção aqui embaixo, e eu tenho os estilos aplicados especificamente para páginas, que é aqui. Eu também posso ter um arquivo externo, um .css específico para a minha página HTML. Mas talvez não faça sentido, você pode centralizar isso tudo num único arquivo .css. Depende, é claro, do tamanho do projeto, se não vai gerar confusão depois na manutenção desse código, porque geralmente as propriedades do CSS que são colocadas no arquivo .css ou até mesmo que são colocadas entre a tag estilo, o style, aqui elas devem seguir a hierarquia e a ordem dos elementos conforme eles aparecem na nossa página HTML. Isso facilita também o encontro e a determinação de cada um dos estilos e dos seletores que foram utilizados. Aí aqui nós temos uma representação, né? Eu tenho, por exemplo, o P, que é uma tag aqui em HTML,
eu tenho uma outra tag de en, que dá ênfase no caso, e uma tag tipo texto, né, no caso, que vai poder estar entre essas tags aqui. E depois eu posso, com base nessa estrutura que eu utilizar, eu posso aplicar uma folha de estilos e modificar cada uma dessas frases, então, cada uma dessas representações. Então, por exemplo, eu tenho uma representação do parágrafo, aí a ênfase em si, né, essa tag, ela vai deixar a palavra em itálico, mas aqui no caso ele mudou também a fonte, então a ênfase aqui está ligada com a palavra hello, e o text aqui, um word, né, um texto simples, dentro do parágrafo, do elemento parágrafo que nós temos na nossa página. E aí, no caso, o texto permanece do mesmo jeito, mas, no caso, quando eu aplico um CSS, uma folha de estilos para a minha tag en, de ênfase, no caso, ou em inglês, emphasize, no caso, eu estou colocando isso em itálico, mas eu posso aplicar outros estilos diferentes, eu posso mudar a cor, posso mudar a fonte, isso tudo por meio do CSS. Então, a sintaxe básica de uma folha de estilos, nós temos o seletor, a gente viu, inclusive, na aula passada, de forma rápida ali. Eu tenho as chaves que abrem e fecham, determinam o corpo daquele meu estilo que eu vou aplicar, certo? Da minha regra que eu vou aplicar. Então, tudo isso daqui é uma regra inserida dentro de um arquivo de uma folha de estilos. Eu tenho a propriedade, 2 pontos, e aí o valor que eu atribuo para aquela propriedade. Se eu tenho uma única propriedade dentro do meu arquivo CSS, dentro daquela regra, eu não preciso colocar o ponto e vírgula aqui no final. Se eu tenho mais de uma propriedade, eu coloco o ponto e vírgula. Inclusive, eu tenho algumas propriedades que podem receber aqui vários valores, e a sequência desses valores, no final, nós podemos dividi-los em propriedades diferentes. Por exemplo, o background e o background color. Eu posso simplesmente já atribuir uma cor direta para a minha propriedade background, e ele já vai mudar a cor do meu fundo. Mas se eu quiser apenas especificar a propriedade background color, eu também posso. Então, background traço color, e eu atribuo a cor ali. E aí, se eu colocar mais algumas propriedades na frente daquela minha... Na verdade, se eu colocar algum valor na frente daquela propriedade background traço color, ela não vai influenciar na minha folha de estilos, porque eu estou especificando exatamente qual propriedade para o background eu quero fazer uma alteração. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente visualizar na prática. Então, o seletor ele vai definir qual elemento do HTML o estilo será aplicado. No exemplo, a gente está aplicando aqui no body. Então, a gente está alterando uma propriedade, a cor do body. A propriedade que fica entre um bloco delimitado por chaves ali no caso, ela afetará diretamente o elemento HTML que foi especificado aqui. Diretamente o elemento que está relacionado àquele seletor, porque a gente viu que também posso definir um seletor por meio das tags, que é o que está acontecendo aqui, está aplicando para a tag body. Eu posso definir um seletor por meio da classe e também um seletor por meio de ID. E eu tenho ainda pseudoclasses que podem ser aplicadas, que a gente vai estar verificando isso daqui a pouco. Então, outras propriedades podem ser adicionadas no bloco, afetando diretamente o mesmo elemento. E aí, tal como atributo em HTML, as propriedades em CSS são formadas por um valor chave par. É o que a gente tem aqui. Propriedade, 2 pontos, valor, chave par. E aí, como nós integramos um arquivo CSS de uma folha de estilos a um documento HTML? Isso a gente já viu também na aula passada, a gente já adiantou um pouquinho. Eu vou colocar dentro da minha tag head, do meu elemento head, no caso, tag de abertura, tag de fechamento, eu tenho lá uma tag específica, a link, ela é self-closed, ou seja, eu não tenho uma tag específica para fechamento. Aqui eu coloco a barra para fechar, mas se eu não colocar a barra aqui não vai ter problemas, não vou ter um erro no meu HTML. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de XHTML, que nós vimos na aula online, na síncrona, no nosso encontro síncrono passado, nós falamos do XHTML. Então, o XHTML sempre, mesmo que seja uma tag self-closed, eu tenho que obrigatoriamente colocar a barra e o sinal de maior ali para fechar essa tag. E aí eu tenho a especificação que eu explicito ali qual é a relação daquele link, qual é o tipo de conteúdo que eu vou
linkar, que eu vou ligar, que eu vou conectar ao meu arquivo HTML. E nesse caso aqui é uma folha de estilos, então eu uso essa palavra como padrão, style sheet, e, consequentemente, eu coloco a referência do arquivo, aonde o meu arquivo está. Aqui, esse arquivo styles.css está na mesma pasta, no mesmo nível de pasta que está o meu index.html ou o meu arquivo.html. Nós vamos verificar também como nós andamos nessa hierarquia. Eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes a gente tem um ponto barra, 2 pontos barra. E assim nós podemos ter também o acesso a pastas, subpastas, onde a gente coloca esses arquivos específicos, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E aqui, por exemplo, no body, a gente tem especificamente o comentário, que já foi mencionado, né, em CSS. Então, barra, asterisco, coloco o texto que é o comentário, que vai ficar ali, não vai influenciar nada na minha tag, e o asterisco barra para ser representado. No caso aqui, eu usei ponto e vírgula para fechar essa minha propriedade depois do valor, mas não teria necessidade se eu tenho só apenas uma aqui. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, a alteração do color, que altera a cor do texto, e o background color, traço color, que vai alterar, no caso, a cor do plano de fundo. Cada sequência desses números, nós temos aquela formação, já adiantando um contexto aqui. RGB, Red, Blue e Green. E aí, os dois primeiros números aqui correspondem ao meu nível R, de vermelho, a segunda no nível Blue, de azul, e o terceiro par aqui de números ao Green. E essa especificação aqui vai, consequentemente, usar hexadecimal para fazer uma representação. E conforme eu combino os diferentes elementos e altero os diferentes níveis de vermelho, de azul e de verde, eu obtenho cores. Então, eu estou fazendo aquela mesclagem de cores que provavelmente vocês lá no primário já utilizaram, já fizeram, que é a mistura de cores, e essas misturas, consequentemente, por meio dessa representação em hexadecimal, geram cores diferentes que podem ser aplicadas. Se a gente estiver usando o Visual Studio Code, você consegue visualizar algumas cores, ele já traz uma listagem de cores, mas a gente pode usar, por exemplo, o Color Picker, ou até mesmo procurar no Google, existem várias ferramentas que possibilitam a criação da cor e também a formação desse código que nós podemos indicar aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de formação de cores depois também, porque eu ainda tenho outras formas de atribuir uma cor para uma determinada propriedade em CSS. Aqui eu coloquei até um link, né, a respeito de cores em CSS e na web, que eu agradeço se vocês derem uma olhadinha, que é interessante, é um conteúdo bem bacana para aprimorar aí as propriedades de cor a serem aplicadas no CSS. Bom, então eu tenho como selecionar diferentes elementos CSS, né? A gente já viu isso daqui também. Eu posso, por exemplo, colocar o body aqui, e aí eu estou fazendo a seleção do meu elemento body. Eu posso colocar, por exemplo, H1 e especificar uma font size para aquele H1, né, o tamanho da fonte aqui no caso, essa propriedade. E eu posso depois pegar uma outra tag e colocar a mesma propriedade. Mas veja bem, se as duas propriedades são iguais, o font size vai ser o mesmo para os dois, por que não aplicar as duas ao mesmo tempo? É o que está sendo feito aqui. Eu estou pegando H1, H2, dois seletores de tags, certo? Do meu HTML, e estou aplicando o tamanho de fonte 36 para ambos, certo? Isso se a gente quer aplicar a mesma propriedade para ambos. Nesse contexto aqui eu poderia ser 28, né? Poderia pegar aqui, já que as duas são iguais, eu posso apresentar assim e posso aqui. Agora, o grande detalhe é se eu tiver alguma propriedade específica que eu quero aplicar só para H1 e não quero aplicar para o H2. Então faz mais sentido eu fazer essa separação. Mas ainda assim, eu vou acabar repetindo propriedades. Se os dois devem ter a fonte 28, de 28 pixels, por que eu preciso colocar a propriedade de cada um deles? Né? Então eu tenho que avaliar isso também. Vai depender da manutenção que eu vou precisar dar depois e, consequentemente, quanto mais propriedades eu quebrar aí e mais vezes eu repeti-la, eu vou ter que ficar, né, minerando o código aí para tentar achar essas propriedades e fazer a modificação. Então faz mais sentido eu utilizar e concentrar essas propriedades comuns para ambos ou para a quantidade de elementos que você quer fazer a seleção ali por meio do CSS. A gente não deve deixar espaços entre as unidades de medida do CSS e seus valores, principalmente pela criação ali da renderização e a análise desse CSS pelo nosso navegador. Então não deixem espaço aqui entre os dois, tá?
Bom, agora as unidades de medida em CSS. A gente vai falar um pouquinho dessas unidades que, consequentemente, nos ajudam a definir os tamanhos que nós aplicamos nos nossos arquivos. Então, pessoal, falando um pouquinho a respeito das unidades, né, de medida em CSS, nós temos aqui a unidade de medida especificamente para tratar tamanhos, né, de fontes. E aí, a unidade EM é a mais recomendada. Nós temos outras unidades, como, por exemplo, a EM, a CM de centímetros, MM de milímetros, a IN de inches, né, de polegadas, a PT, PC, né, no caso, a PT ela é referente ao ponto, e o PC é a paica, que são mais antigas. Essas unidades específicas, eu tenho percentual também, elas são utilizadas para conteúdo impresso. Então, eu faço um determinado documento, utilizo essas unidades e elas vão me garantir que o documento que foi impresso, que foi utilizado, vai sair naquelas medidas. Quando a gente fala de telas, a gente deve utilizar o EM, o PX de pixel e o percentual. E aí, nesse contexto, né, nós temos que falar um pouquinho mais a respeito da EM. O pixel em si, ela é uma propriedade absoluta ali no contexto do CSS, porque ela vai estar relacionada ao tamanho de tela que eu tenho, né? A quantidade de pixels, a resolução que eu tenho ali. Mas, quando eu tenho um determinado conteúdo e eu represento aquilo por meio dos pixels, eu tenho um pequeno problema. A minha fonte vai permanecer a mesma. Por exemplo, se eu colocar 16 pixels e observar aquele conteúdo em uma tela de celular ou no navegador web, aquele tamanho vai permanecer. Se eu coloco o EM, o tamanho é adaptado para a resolução de tela que eu estou utilizando. Por isso que é recomendado pelo W3C. E aí nós temos aqui a especificação. Um EM é igual ao tamanho da fonte atual. E geralmente essas fontes, o tamanho da fonte atual definida nos navegadores é de 16 pixels. Então, para isso, a gente fala que o tamanho padrão de um EM é 16 pixels. Então, se eu quiser, por exemplo, uma fonte que tenha exatamente 16 pixels, eu posso colocar um EM como valor. A fórmula para a gente converter, né, de EM é pixels dividido por 16. Tá? Só voltando aqui, eu acabei passando um slide sem tratá-lo, né? Aí aqui a gente tem várias unidades, né, como eu já introduzi. Aí o pixel, que é o Picture Element, e o EM, que a gente pronuncia, que é a pronúncia da letra M em inglês. Tá? Então a pronúncia correta é M em inglês. E PX, né, que é o pixel, ele definirá o tamanho da fonte imutável, a não ser que altere a propriedade. Então, o que a gente definir com pixels vai permanecer. O EM definirá o tamanho de acordo com o tamanho padrão, redimensionando de acordo com o tamanho da tela. Então, quando a gente fala de uma interface responsiva, considera a utilização do EM para que a responsividade também ocorra para aqueles elementos que estão utilizando esse tipo de unidade de medida no CSS. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Por exemplo, essa font size aqui de 2.5 EM, né, ela equivale o quê? Equivale a 40 pixels dividido por 16, já que 16 é o padrão aqui, então a gente tem o valor. Então, se eu quero colocar, por exemplo, uma fonte hoje para o meu site, que ele vai ser, a princípio, eu penso nele para ser acessado num computador, tá? Então, num navegador, uma tela grande, eu posso pensar isso em pixels. Bom, eu quero que a fonte seja 40 pixels. Então, eu vou lá, crio o site, coloco aqui nessa propriedade do meu CSS 40 pixels, certo? Aqui está faltando fechar, né? Cada uma dessas propriedades aqui, agora que eu observei. Bom, só tem a abertura da chave, mas não tem o fechamento dela. Mas o que então? Eu vou lá, coloco 40 pixels, mas eu quero depois que essa minha fonte seja responsiva e se adapte ao contexto de outras resoluções, outras telas. O que eu faço? Eu converto isso para EM. Para fazer a conversão, então eu vou pegar os 40 pixels, porque eu estou partindo do princípio que eu estou testando com os pixels, porque é bem mais fácil eu tratar isso em pixel e depois converter para M, certo? Para outra unidade de medida ali. Então eu pego os 40 pixels que eu tinha testado, divido por 16, que é o padrão dos navegadores, porque 1EM é equivalente a 16 pixels, e aí eu vou obter o valor que eu devo colocar aqui no tamanho da minha fonte, certo? E aí a unidade EM a gente já falou,
Aqui só a única coisa, a diferença entre o slide anterior e esse é que a gente tem alguns links aqui, né, para outras unidades de medida do CSS. Eu vou colocar os slides depois no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam clicar nesses links, vai ficar bem mais fácil, já que eles estão no vídeo aí. E boas práticas sobre dimensões e mais detalhes sobre pixel em CSS, tá? Então, a leitura recomendada aí, adicional para vocês lerem a respeito dessas unidades, porque senão é um assunto bem extenso. E eu acredito que essa especificação do EM e do pixel seja suficiente para nós trabalharmos no decorrer das aulas. E aí, falando de propriedades em CSS, né, aqui nós temos, por exemplo, body, a gente viu color, que seria a cor do texto, background color, que seria a cor do plano de fundo, e aí nós temos o font family. Font family seria o quê? A família de fontes que eu vou utilizar. Nós podemos colocar vários valores, e aí os valores que nós vamos colocar vão ser buscados na ordem que foi especificado ali pelo navegador. E aqui até está mencionando, né? Ó, se o navegador vai buscando aquelas fontes, eu coloquei Helvetica, eu coloquei Arial, ele não encontrou essas duas fontes, então ele vai aplicar sans serif, ou sem serifa. E aqui só eu coloquei uma imagem para pontuar o que seria serifa, né? Essa daqui é uma fonte, por exemplo, sans serif, ou seja, sem serifa, que é Arial, por exemplo, né? Ó, e o que é uma serifa em uma fonte, em uma letra? São esses pontos aqui, pessoal. Tá? E aí, dependendo do conteúdo que você vai gerar, se é, por exemplo, um material impresso, tem alguns estudos que dizem que com serifa fica mais fácil para você fazer a leitura do que uma fonte sem serifa quando é um material impresso. Quando é um material digital, uma fonte sem serifa pode ser mais agradável. E aí tem aquela questão das preferências também. Outras propriedades relacionadas às fontes, né? Nós temos a font family, e aí a gente define quais são as famílias de fontes. Eu tenho font style para especificar se vai ser normal, se vai ser bold, se vai ser, na verdade, itálico ou oblíqua, né? Oblíqua. O tamanho da fonte, que aí nós especificamos como ela vai ser representada. Eu também posso colocar um percentual ali, tá? Eu já posso colocar outros tipos de unidade de medida, mas aqui ela está sendo representada com EM. E também a questão da font weight, que aí é a questão do bold, tá? A gente então tem a font style, aonde eu posso indicar que a minha letra vai ser em itálica ou normal. E eu tenho o peso da minha fonte, que seria se ela vai ser grande, bold, negrito no caso, ou se ela vai ser normal, tá? Então essas daqui são as propriedades, alguns exemplos de valores que são aplicados a estas propriedades, e aí nós temos essa diferenciação. Font style, itálico, certo? Ou normal. Font weight, bold ou normal, e nós temos alguns outros valores de acordo com o CSS lá, e depois vocês podem inclusive testar esses valores ali. A gente tem também propriedades de texto. As principais aqui nós temos text -align, né? A gente lê sem mencionar o traço ali, text align, e aí o valor é left. Eu posso ter outros valores que são atribuídos ali, que é right, center, justify e assim por diante. É importante mencionar, pessoal, que alguns valores que são atribuídos para uma determinada propriedade tem que ser exatamente um dos pertinentes àquela propriedade em si, ou seja, eu tenho uma lista pré-definida de valores. Nas cores, por exemplo, ainda que eu tenha uma lista pré-definida, ela é bem extensa, porque eu posso fazer a combinação, por exemplo, daqueles meus 6 dígitos ali em hexadecimal que podem, então, criar uma variação de tons de vermelho, verde e azul, que gerar a cor específica que eu quero. Já o text decoration, ele indica se eu quero, por exemplo, ter um underline no meu link. Se eu colocar none, por exemplo, ele não vai aplicar o underline quando eu tiver a indicação de um link dentro da minha página, ali, do meu HTML. E eu ainda posso ter outros valores, como o overline, o underline e assim por diante, né? O overline em cima, eu tenho também a linha que corta o meu valor. E aí, falando dessas propriedades, a gente começa a poder verificar os seletores para então inserir essas minhas propriedades dentro de determinadas regras das minhas folhas de estilo em cascata. E aí eu tenho seletores simples, onde
Eu posso utilizar como base o nome, o ID ou a classe. Eu tenho seletores combinados, que a gente viu o exemplo lá do H1 e o H2, que eu posso selecionar vários elementos se eles vão ter a mesma propriedade. Seletores de pseudoclasse, onde eu seleciono elementos com base em um determinado estado daquele elemento. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu tenho seletores de pseudo-elementos, que seleciona e estiliza uma parte de um elemento. E os seletores de atributos, que ele vai selecionar elementos com base em um atributo ou valor de atributo especificado para aquele meu elemento. E lembrando, quando eu estou falando aqui desses seletores, todos os seletores de CSS, de uma folha de estilos em cascata, eles vêm de um código, certo, de marcação do meu arquivo HTML. Eu tenho que obrigatoriamente ter aquele código lá no meu HTML para conseguir relacionar com o seletor que eu tenho aqui no meu CSS. Certo? Então, o seletor mais simples que a gente viu é um de um elemento. Aqui tem, aplicando para o elemento parágrafo, todos os parágrafos da minha página vão ter o texto alinhado. Então, eu tenho a propriedade de text align ao centro e com a cor vermelha. Olha aqui, eu tenho uma outra forma de representação da cor. Eu posso escrever a cor diretamente. E eu tenho uma lista pré-definida com esses valores. Se você está utilizando o Visual Studio Code ou outras ferramentas que dão suporte a HTML e CSS, você vai, consequentemente, conseguir consultar essa lista. Muito provavelmente por meio do atalho Ctrl/espaço, certo? Mas vai de acordo também com o editor que você está utilizando. O seletor de ID do CSS. Eu posso atribuir uma identificação para minha tag lá no meu HTML. Aqui, por exemplo, nós temos o P, o parágrafo, e ele recebe uma ID. Essas aspas duplas aqui, elas teriam que estar ao contrário aqui, pessoal. Abrindo e aqui fechando as aspas duplas. Então, depois a gente pode ter problemas aí na hora de renderizar e de mostrar os valores. Tá? Então, cuidado com isso também. Então, aqui eu tenho uma ID e essa ID, essa identificação para essa minha tag P específica em algum local da minha página é para 1. E aí, para selecionar um elemento com um ID específico, eu vou escrever um caractere de hash, de cerquilha, certo? Seguido do hashtag, né, que a gente fala, mas é cerquilha também do elemento. Então, esse não pode iniciar com um número. Eu vou usar a cerquilha e não vou colocar um número na sequência. Eu tenho que começar com letras. E aqui está mostrando a regra, né, a aplicação dessa regra para esse elemento P aqui de parágrafo. Ele está falando aqui, ó, que para o ID para 1, como que eu sei que isso aqui é um ID? Porque eu tenho cerquilha aqui. Eu vou aplicar as propriedades text align, center e a cor vermelha. Eu tenho ainda o seletor de classe. Agora, estou com um exemplo de uma div. Tá? Então, eu tenho uma div, um elemento na minha página HTML. Ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E aí, eu coloquei um atributo chamado classe e forneci um nome. Aqui também está errado, certo? Classe, forneci o nome center. E aí, eu coloquei lá no meu CSS, um seletor de classe. Pergunto, qual que é a diferença entre o seletor de um ID, de um identificador, para o seletor de classe? Olha lá, enquanto no meu, vou voltar aqui no slide, enquanto no meu seletor de identificador eu tenho cerquilha, para um seletor de classe eu tenho ponto. E aí, pessoal, se eu aplicar se eu aplicar uma classe para vários tipos de elementos, eu vou aplicar a mesma regra, a mesma folha de estilos que eu tenho definida. Então, se eu tiver várias divs e eu colocar a classe center, ela vai ser aplicada para todas aquelas divs que têm aquela propriedade, que estão vinculadas àquela regra por meio do seletor. O ID, pessoal, nós devemos utilizar ele única e exclusivamente para um determinado elemento, porque o ID, até se a gente lembrar de banco de dados, é um identificador único, preferencialmente. Você pode até colocar o valor ali, mas isso também pode influenciar depois se você vai usar JavaScript para criar alguma regra, alguma função específica para aquele determinado elemento. Então, não é indicado você usar o ID para aplicar para diferentes elementos no HTML ali. O ID é para um elemento único, a classe é quando você quer atribuir aquelas propriedades e aquele mesmo nome para diferentes elementos que eu tenho
diferentes tags que eu tenho no meu HTML. Finalmente, eu tenho um seletor de classe CSS um pouco diferente aqui, ó. O que está acontecendo? Se eu aplicar para div classe igual a center, o que vai acontecer? Todo o meu texto interno àquela div que recebe essa classe e tem essa regra aqui no meu CSS, onde coloco o texto alinhado ao centro e a cor vermelha, todos os textos que estão ali dentro vão ficar com essa propriedade. Agora, se eu quero falar que dentro dessa div somente as minhas tags P de parágrafo devem receber essa propriedade, esse estilo, aí eu posso utilizar esse contexto aqui. Eu coloco a tag que eu quero fazer a aplicação, que está inserida dentro de um elemento da classe center e coloco as propriedades. Tá? Então, está aqui, ó. Nesse exemplo, apenas os elementos P com classe. Faltando um S aqui, né? Tá faltando um E, na verdade, né, pessoal? Na verdade, a gente tem que fazer a correção aqui, porque é class. É class, tá? É classe aqui quando eu tô falando em português, quando eu tô me referindo ao valor. Mas no código é class, tá? Então, dentro do meu HTML, eu vou ter a especificação lá de class. Vou fazer a correção aqui e depois passo para vocês. Mas é class. Então, ó, aqui está uma sintaxe correta da classe ali, tá? Então, class, center large. Então, aí eu estou aplicando uma determinada classe, certo? Que define uma regra, eu tenho que obrigatoriamente ter essa regra definida lá no CSS. Se eu colocar o nome de uma classe aqui e não ter um seletor, não ter uma regra referente a essa classe lá no meu arquivo CSS, não vai modificar nada, tá? Eu posso ter ela aqui sem problema nenhum, mas não vai fazer diferença nenhuma. E aí, eu tenho um seletor universal, que é o asterisco. Então, quando eu colocar asterisco, abre chaves e colocar as propriedades ali dentro, todos os elementos que aceitam receber aquela propriedade, no meu caso aqui eu tenho text, align, center e color blue, e eu sei que essa propriedade color aqui é específica para alterar a cor do meu texto, todos os textos vão receber essa propriedade porque eu coloco um asterisco naquela página HTML que tem aquele arquivo CSS linkado. Se eu linkar um outro arquivo CSS que não tem uma propriedade específica que faça uso desse seletor, não vai modificar nada. Eu também tenho o agrupamento dos seletores, que é aquilo, colocar separado entre vírgulas, e aí eu posso aplicar a mesma propriedade para esse grupo, que aqui no caso a gente tem o H1, H2, P. Então, essas três tags no meu HTML vão ter o seu texto centralizado e a cor desse texto será vermelho. Um combinador, a gente tem seletores combinadores. É algo que explica o relacionamento entre os seletores, tá? Isso daqui é um pouco mais complexo. Um seletor de CSS ele pode conter mais de um seletor simples. Tá? O que isso significa? Eu posso colocar mais seletores para combinar eles. Então, eu posso colocar um seletor descendente, que seria um espaço. Eu posso colocar um seletor filho, que seria separado pelo sinal de maior, um seletor de irmão adjacente, que é o mais, e um seletor geral de irmãos, que é o tio. O seletor descendente. O que a gente está mostrando aqui nessa regra de seletores aqui em CSS? Nós temos o div espaço P. Então, o seletor descendente corresponde a todos os elementos descendentes de um elemento específico. O que eu estou querendo dizer? Que todos os parágrafos dentro de uma div vão receber a cor de fundo ali, o background color como yellow. Um seletor de filho. O que significa isso? O seletor de filho vai selecionar para nós os elementos que são filhos de um elemento especificado. Por exemplo, a gente tem a div e a gente fala daí no caso que todos os elementos P filhos de um elemento div vão receber essa propriedade. Seletor de irmão adjacente. O seletor de irmão adjacente seleciona todos os elementos que são os irmãos adjacentes de um elemento especificado, ou seja, eles não estão dentro do código em si
daquele irmão, dentro dessa div, por exemplo. Né? Os elementos irmãos, eles devem ter o mesmo elemento pai e adjacente. Significa imediatamente a seguir. Então, aqui nesse exemplo, ó, quando ele vai selecionar todos os elementos P que são colocados imediatamente após a div, não no interior do bloco da div. Então, se eu colocar div mais P, todos os parágrafos que foram colocados no meu documento HTML após essa div vai receber a cor yellow. Após todos eles, olha lá, imediatamente a seguir, adjacente. E a gente tem o seletor geral de irmãos. O seletor geral de irmãos seleciona todos os elementos que são irmãos de um elemento especificado. Então agora, ó, no exemplo a seguir, ele vai selecionar todos os parágrafos que são irmãos ao elemento específico. Aqui no caso, a gente usou também o div. E são incluídos na sequência de um elemento div no HTML. Veja, enquanto esse daqui pega o irmão adjacente, ou seja, somente o próximo P, o próximo parágrafo que foi colocado, a minha tag, o meu elemento P, que foi colocado após essa div, aqui eu vou ter a inclusão, eu vou ter a aplicação dessa propriedade para todos os parágrafos posteriores à minha div no meu HTML. Tá? E aí a questão dos seletores de pseudoclasse. Uma pseudoclasse ela é usada para definir um estado especial de um elemento. Não sei se vocês sabem me dizer algum estado especial de um elemento. Por exemplo, a gente pode utilizar, para utilizar um elemento quando o usuário passa o mouse sobre ele, agora já ficou claro, agora vocês já sabem um elemento que recebe esse tipo de pseudoclasse, como por exemplo, o link, né? A tag A de um link, a gente pode colocar esses efeitos, o over, certo? Por exemplo. Estilo de links visitados e não visitados de maneira diferente. Cliquei em um determinado link, vai ficar roxo, se a gente deixar o normal, certo? A gente estiliza um elemento quando ele recebe foco. Então, eu posso dar o foco específico para uma caixa de texto e eu vou estilizar ele de acordo com o foco. Por exemplo, qual que é a sintaxe aqui para a utilização então do pseudoclasse? É o seletor, a pseudoclasse que refere-se àquele seletor. Abro chaves, coloco a propriedade, atribuo o valor, fecho ali a minha propriedade com ponto e vírgula. Se eu tenho uma única, eu não preciso fechar. E depois fecho com chaves. E aqui a gente tem pseudoclasse, eu acho que é a mais clássica para a gente poder exemplificar, que são os links. Por exemplo, o A:*link vai significar qual é a cor que eu vou atribuir para aquele texto daquele link quando ele não foi visitado ainda. No caso aqui, o comentário significa isso. Qual é a cor que eu vou atribuir quando o link for visitado? A:*visited. Depois, A:*over, quando eu coloco o ponteiro do mouse sobre aquele determinado link. E o A:*active, que é o link que está ativo naquele momento, que eu cliquei e estou visualizando. Né? O A:*over deve vir ordenado depois de A:*link e A:*visited no CSS, para a gente ter o efeito. Já o A:*active, ele deve vir depois de A:*over. Nomes de pseudoclasses não diferenciam maiúsculas ou minúsculas, tá? Então elas não são case sensitives. Você pode colocar maiúsculo e minúsculo, eu indico vocês padronizarem e colocarem todas minúsculas aí. E aí, nós temos ainda algumas outras pseudoclasses e classes que são utilizadas, né? Como, por exemplo, a gente pode combinar com classes de CSS. Quando você passa o mouse sobre o link no exemplo, ele muda de cor. Então, a gente tem lá, ó, e aí tem uma classe, class, sem o E, quando eu estou falando qual é a sintaxe correta do atributo de classe para ser usado num elemento HTML. Igual a highlight. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Depois embaixo nós temos a propriedade, a regra em CSS ali. A.highlight, ;over. Eu estou querendo dizer que toda tag, todo elemento A que consequentemente tiver a classe highlight e a pseudoclasse over vai receber uma determinada cor. Então, eu tenho essa possibilidade de integração de um com o outro. O over em uma div. Olha lá, eu também posso aplicar essa pseudoclasse para outros elementos. Então, div ;over altera a cor da div quando a gente coloca o ponteiro do mouse sobre ela. Então, vai colocar a cor daquela div para azul.
Agora, o over sobre um elemento div para mostrar um elemento p. O que seria isso? Por exemplo, eu estou querendo dizer que quando eu posicionar o mouse sobre uma div, tá aqui, né, a propriedade, a regra, para um elemento p específico, ele vai receber essas indicações aqui. Então, aqui ele vai display block, ele vai apresentar o bloco, e aí eu coloco display none. O que eu estou querendo dizer? O meu p ele vai ficar oculto, tá? E vai ser apresentado quando eu passar o mouse em cima de uma div. E aí, por isso, eu coloco essa propriedade display none para que ele não seja apresentado, mas depois ele vai ser apresentado obrigatoriamente porque eu coloquei que a propriedade display do p inserido dentro dessa div, designado por essa pseudoclasse over, ou seja, eu tenho uma div, dentro dessa div eu tenho um parágrafo. O parágrafo dentro dessa div tem essas três propriedades aqui, essas inseridas nessa regra para esse seletor. Ok, display none não vai ser apresentado. É a mesma coisa quando a gente coloca lá para text decoration, para não apresentar, por exemplo, o underline numa determinada fonte de um link. Background color, yellow, e o padding 20 pixels. A gente vai falar de padding depois, tá, pessoal? E aí, eu estou querendo dizer o quê? Eu quero que quando eu coloque o mouse sobre uma determinada div, ele apresente para mim, ele mude de cor daquele parágrafo específico. Então, toda vez que eu passar o mouse sobre o parágrafo que está inserido dentro dessa div aqui, então eu estou usando a pseudoclasse aqui, a propriedade do p display aqui vai ser alterada para block, ou seja, ela vai ser apresentada. Então, eu tenho um efeito aí dos meus elementos. A pseudoclasse lang, por exemplo, vai permitir definir regras especiais para diferentes idiomas. Por exemplo, quando a gente tem ali no que, tá? De quotes aqui no caso, nós temos lang, que a gente vai definir as aspas para o elemento que com lang no. O que isso significa, pessoal? Digamos que a gente tem, por exemplo, ali no caso, algum texto, e aí ele tem o que aqui, lang igual a no, em uma citação, barra que para fechar algum outro texto. Tá? Isso ele está querendo dizer para nós que ele vai conseguir substituir as aspas para uma citação aqui, para a palavra uma citação, pelo elemento de till aqui no caso. Então, eu consigo definir qual vai ser as aspas. E aí, quando a gente está falando uma pseudoclasse lang aqui, ó, ele está selecionando. Ele vem aqui e verifica, olha, o que? Tem uma propriedade, tem um atributo lang, cujo valor é no? Tem. Então, todo o que, de quotes ali, ou seja, de uma palavra que vai ser grifada, marcada, entre aspas, tá? Entre quotes. No caso, ela vai receber uma marcação. E qual vai ser essa marcação? Ele vai estar entre o quê? Entre aspas duplas, entre aspas simples, entre asterisco, entre hashtag. No caso aqui, foi o till. Tá? Então, no caso, ele vai colocar uma citação entre os tills aqui, e aí eu defino uma propriedade específica para essa regra chamada quotes, que eu posso aplicar essa propriedade. Daí a gente tem mais informações sobre outras pseudoclasses do CSS nesse link adicional para vocês. Bom, então falando agora de pseudoelementos. Um pseudoelemento em CSS ele é utilizado para estilizar partes específicas de um elemento. Por exemplo, a gente pode usar ele para estilizar a primeira letra ou a linha de um determinado elemento. Inserir conteúdo antes ou depois do conteúdo de um determinado elemento. Qual que é a sintaxe para isso? Olha lá, agora a gente não tem mais os dois pontos únicos. Nós temos duas vezes os dois pontos. Então, eu tenho o seletor, dois pontos, o pseudoelemento, abro chaves, coloco a propriedade, dois pontos, o valor daquela propriedade, ponto e vírgula, e fecho chaves. Observe a anotação de dois pontos, certo? Aí a gente tem aqui dois pontos, first line, versus dois pontos, first line. Os dois pontos duplos, eles substituíram a anotação de dois pontos por pseudoelementos no CSS3. Então, essa foi uma tentativa do W3C,
de distinguir entre pseudoclasse e pseudoelementos. Pseudoclasse só usa 2 pontos. Pseudoelementos vão utilizar 2 pontos 2 vezes, certo? Então, a sintaxe de 2 pontos foi usada para pseudoclasses e pseudoelementos em CSS2 e CSS1. Para compatibilidade com versões anteriores, a sintaxe de 2 pontos é aceitável para pseudoelementos do CSS2 e CSS1. E aí a gente tem a sintaxe, então, no contexto do CSS3, certo? O pseudoelemento, por exemplo, first line. Então, aqui no caso, o pseudoelemento 2 pontos, first line, vai alterar a propriedade da primeira linha. Digamos que eu tenho um texto mais extenso ali com 5 linhas. Então, ele vai fazer a alteração daquela primeira linha. Primeiro, ele vai colocar uma determinada cor específica para aquela linha e vai mudar, vai dar uma variação de fonte. Quando a gente coloca o small caps ali, eu poderia ter normal também, né? E tem algumas outras propriedades. O small caps ele vai deixar todas as letras maiúsculas e a primeira letra maiúscula vai ser ainda um pouco maior, tá? Para como se desse ênfase naquela letra ali e as outras letras vão ficar todas maiúsculas também, tá? Bom, e aí a gente tem outros pseudoseletores, pseudoelementos, né, na verdade, né, pessoal? O first letter, para alterar um estilo especial à primeira letra de um texto. O before, que pode ser usado para inserir algum conteúdo antes do conteúdo de elemento. Cuidado com esse falso aí, cognato. Eu acho que geralmente as pessoas pensam, o before e o after. After antes, before depois. Não. O before é antes e o after é depois, né? E aí o after faz a mesma coisa que o before, só que daí para inserir algum conteúdo após o conteúdo de um determinado elemento. E o selection corresponde à parte de um elemento que é selecionada por um usuário. E aí é possível a gente estilizar elementos HTML que possuem atributos. Eu também posso estilizar, então, determinados elementos com base nos atributos que ele tem. O seletor attribute é utilizado para selecionar elementos com um atributo específico. Então, eu vou colocar, por exemplo, o meu seletor, a minha tag aqui de referência. Eu abro colchetes, coloco qual vai ser a informação que eu tenho, o atributo que eu tenho, e fecho colchetes, coloco, por sua vez, abro chaves aqui, background color yellow e fecho background. Então, o exemplo a seguir vai mostrar todos os elementos A com um atributo target. Então, todos os elementos A do meu HTML que tiverem um atributo target vão ficar na cor amarela. E aí eu também posso especificar um conjunto de chave-valor, atributo-valor no caso, certo? Aqui, então, para todo link, certo? Para toda tag A que define um link, que tiver o atributo target e o valor atribuído a este atributo for blank, ou seja, para abrir uma nova página, então ele não abre na mesma página, ele vai abrir uma nova. Quando você clicar nesse link, vai ser uma cor yellow. Eu tenho ainda o attribute, e aí o acento, o til, igual, e um determinado valor. Ele serve para selecionar um elemento com valor de atributo que contém uma palavra específica. É como se a gente fizesse o quê? Um like e pudesse colocar, por exemplo, um começo da palavra ou o começo da letra L e asterisco num select, certo? Quando a gente faz um select numa query no banco de dados. Então, eu posso usar esse tipo de estratégia para poder aplicar. O que vai acontecer aqui, por exemplo? Nessa tag específica de title, então veja que eu nem coloco aqui a tag do elemento. Ele está falando assim, que todo título, toda tag do tipo título, que for separados por espaço, de uma das quais é flor ou flower, aqui coloquei flor aqui é traduzido, mas aqui flower em inglês, a borda vai ser 5 pixels, sólida, não vai ser tracejada, ela vai ser contínua e a cor yellow. Isso daqui também é o que a gente falou, lá que eu posso colocar vários valores para um determinado atributo. Eu tenho níveis de atributo. Eu poderia, por exemplo, determinar border-color e aplicar yellow. Border-size e colocar 5 pixels. E aí outra propriedade para colocar solid. Mas eu estou aplicando já as 3 propriedades para uma única... na verdade, os 3 valores para uma única propriedade, porque eu já sei quais são. Então, eu consigo fazer isso também. Mas voltando aqui para os seletores de atributos, eu consigo, então, pegar todos os títulos que tem, que começam ali
tem pelo menos dentro das palavras ali flower e aplicar aquele determinado valor ali. Eu já tenho um outro tipo de seletor. Olha lá, um seletor de atributos, ele é usado para selecionar elementos com atributos especificamente, começando com valor. Então, por exemplo, aqui ó, vai selecionar todos os elementos com o valor de atributo de classe que começa com top. Enquanto aqui eu buscava o valor, eu voltei no slide anterior, buscava se existe a palavra flower dentro de qualquer contexto ali. Por exemplo, minha flower, vou falar em inglês, é amarela. Colhi ontem no campo. Então, ele vai deixar o título todo com essa propriedade. Ele vai aplicar essas propriedades aqui no caso, né? Não só uma. De acordo com o que foi especificado. Nesse outro caso, se eu tiver a palavra top, mas ela tem que estar começando o nome daqui, por exemplo, da minha classe, que eu fui especificado aqui no caso, né? Colocou classe aqui no caso, mas pode ser outra. Então, eu tenho que ter essa indicação. E aí ele vai atribuir o background yellow ali. O valor deve ser uma palavra inteira, sozinha, como class igual a top. Ou seja, tem que estar assim, ó, pessoal. Se eu colocar top, espaço, flower, por exemplo, ele vai conseguir aplicar. Por quê? Porque ele vai encontrar a palavra top inteira lá. Agora, se eu colocar top flower, tudo junto, sem o espaço ali, ele não vai conseguir identificar. Eu posso ter com hífen também, tá? A hífen também pode ser identificado. Aí eu tenho mais uma outra possibilidade de seletor de atributo, que é o acento circunflexo. Ele é usado para selecionar elementos cujo valor de atribuição começa com o valor especificado. Então, o exemplo a seguir seleciona todos os elementos com valor de atributo de classe que começa com top. Então, ele vem aqui, toda classe que começa com top, ele vai fazer a aplicação ali. O valor não precisa ser uma palavra inteira. O que significa isso? Pode ser topperson. E aí ele vai conseguir aplicar para você aquela propriedade, porque não precisa ser a palavra sozinha, diferente daqui. Aqui eu tenho que exatamente ter esse valor, certo? Top. Aqui no caso, a minha palavra, o meu valor aplicado àquele atributo deve começar com top aqui. Eu ainda tenho o S-cifrão, outro seletor de atributo. Ele é usado para selecionar elementos cujo valor de atributo termina com um valor especificado. Termina agora. Então, nós estamos no final daquele texto, daquela classe, do que eu estou analisando ali, tá? De acordo com o meu seletor que eu coloquei aqui. Então, é o que eu estou falando. Não esqueçam do colchetes, né? Eu vou selecionar todos os elementos com valor de atributo de classe que termina com teste. Então, eu vou identificar qual desses elementos no meu HTML tem um atributo class igual. Aí eu abro aspas e aí eu coloco várias classes ali. Eu coloco top, espaço, flower, coloco teste. Então, ele vai selecionar e vai aplicar o background yellow. Se no meu caso, a minha classe tivesse sido atribuída como class igual top, né, abro aspas duplas, top, espaço, teste, espaço, flower, ele já não ia selecionar porque não termina com teste, então não faz sentido esse seletor de atributos funcionar. E eu tenho um asterisco. O seletor attribute e asterisco ali, ele vai usar, é usado para selecionar todos os elementos cujo valor de atributo contém um valor específico. Então, por exemplo, ele vai selecionar todos os elementos com valor de atributo que contém TE. Então, se eu tiver teste, ele vai selecionar para mim aquela classe e vai aplicar o background yellow porque eu tenho TE dentro de uma palavra que refere-se a uma classe em um determinado elemento no meu HTML. Aí, que uso importante poderia ser aplicado aos seletores de atributos? O mestre dos magos aqui está pensando para nós, perguntando. Quero que vocês reflitam nisso, tá? E depois a gente discute isso, inclusive, no encontro online. Então, na verdade, já tem uma resposta aqui. Eu achei que eu não tivesse colocado. Bom, os seletores de atributos eles vão poder ser úteis para utilizar formulários sem classe ou ID. Por exemplo, um input type igual a text. Então, todos os inputs de formulário ali, todos os campos de formulário vão estar configurados com essas propriedades, certo?
a minha largura, se eles vão ser apresentados ou não, a minha margem bottom, ou seja, a margem inferior, e a cor do background. Agora, todos os inputs que forem do tipo botão vai ter uma largura de 120 pixels. Então, aqui no caso, né, a margem esquerda vai ter 35 pixels e vai também ser apresentado ali em forma de blocos. E aqui a gente tem outras propriedades básicas do CSS que são importantes da gente identificar. O background, que vai definir todas as propriedades de background em uma declaração. É aquilo que eu já falei, então eu consigo declarar todas as propriedades. Eu coloco a cor, que é o primeiro valor que eu tenho. Eu coloco uma imagem, aí eu coloco o URL aqui e entre parênteses eu coloco aonde está localizada aquela imagem. Coloco para não repetir aquela imagem, certo? Coloco para ela ser posicionada à direita e no topo. Aí eu posso colocar aqui background attachment, ou definir se uma imagem de plano de fundo ela vai ser fixa ou se vai deslocar com o restante da página. Aí eu posso atribuir os valores fixed ou scroll. Background color, a cor, que refere-se a esse valor aqui. Background image, que eu vou definir qual vai ser a imagem, né? E aí eu tenho esse valor aqui. Background repeat, eu posso colocar repeat para não se repetir, né? No repeat. Ou eu posso colocar repetir X para repetir horizontalmente, Y para repetir verticalmente. O background size para colocar o tamanho das imagens de plano de fundo, 300 pixels por 100 pixels aqui no caso, sendo que eu tenho primeiro a largura e depois o comprimento dela, certo? E aí eu tenho o background position, que é para definir a posição inicial de uma imagem no meu plano de fundo. E eu tenho os valores x e y que eu posso colocar percentuais para definir um tamanho, certo? Da minha propriedade. Eu ainda tenho a definição de posição inicial de uma imagem de fundo como xPos e o yPos, sendo que o primeiro valor vai ser a posição horizontal e o segundo valor é a vertical. Eu tenho ainda, para o valor da background position initial, que a palavra initial é usada para definir uma propriedade CSS para o seu valor padrão, né, que você vai especificar ela, qual que vai ser o valor para aquela propriedade, e aí ele vai seguir para todas as outras que forem aplicadas. O inherit, pronunciei errado aqui, a palavra-chave que especifica com herança, né, uma propriedade que deve herdar o seu valor do elemento pai. A gente ouve isso bastante em Java, né, herança. Então ele vai herdar a propriedade do valor pai. E aqui a gente tem as especificações das bordas e margens e padding, que a gente tinha falado que ia falar depois justamente. Né? Então, as especificações da borda, eu vou definir qual vai ser o tamanho da minha borda em pixels, como que ela vai ficar representada e ela é visível. Quando eu falo de margem, são as propriedades de margem que eu uso para criar espaços em torno de um elemento. E veja que ela é a mais externa aqui no elemento. Quando eu falo de padding, é a propriedade de preenchimento entre a minha margem e o conteúdo que é colocado dentro daquele quadro, daquele círculo, daquele elemento que eu quero ali. Né? E aí, essas propriedades, juntamente com o height e o width, vão formar o modelo de caixa, que é esse box aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma div. Então, eu tenho um seletor de uma tag, de um elemento do meu HTML, que se chama div, aonde eu tenho a minha altura, eu tenho a minha largura, eu tenho o tamanho do padding aqui entre o conteúdo que for inserido ali, as propriedades da borda, que vai ser 5 pixels, sólida, cinza, e a margem, que vai ser 0 aqui. Então, eu não tenho essa propriedade aqui. Quando a gente usa a ferramenta do Web Developer, por exemplo, no Chrome, que é mais comum, que a gente consegue visualizar isso de forma mais rápida, porque todo navegador tem, a gente consegue visualizar esses elementos aqui, inclusive ele mostra até um esquema embaixo e separa e exibe cada uma dessas propriedades por cor. Aí, se a gente quiser calcular, para que servem esses cálculos aqui? Para a gente poder definir um mockup bem preciso das posições onde a gente quer colocar determinados elementos, né? Então, o tamanho total da largura do meu elemento
eu tenho que considerar sempre a soma do meu padding, do border e da margem, certo? Aqui no caso, ó, por exemplo, o tamanho total da largura, da minha imagem, eu vou pegar width mais left padding, mais right padding, mais left border, mais right border, left margin e right boarding. É como se eu estivesse pegando isso daqui, ó, pessoal, somando isso daqui, esse valor aqui, né? Somando esse valor e esse outro valor, e também o valor do meu conteúdo aqui, porque depois eu tenho a largura, então ele vai conseguir buscar e calcular também o valor no meu eixo Y, e aqui, então, quando eu estou medindo o comprimento, no meu eixo X. E aqui, pessoal, eu tenho várias outras propriedades básicas do CSS que vocês vão poder se aventurar, tá? Eu peguei a maioria do W3 Schools, que é mais fácil da gente obter ali, mas você pode pegar também de outras fontes. Eu vou deixar também um conteúdo específico, um PDF específico, para vocês consultarem alguns conteúdos relacionados às propriedades básicas do CSS, para vocês poderem utilizar, tá? E aí, os itens com asterisco a gente vai acabar utilizando mais em algumas outras aulas. Os outros não é que nós não vamos utilizar, mas a gente vai ver um pouco com menos ênfase no contexto. Ou alguns até, por exemplo, text, a gente não vai ficar trabalhando tanto, mas a gente sabe que é básico ali para entender. Então eu peço que vocês olhem esses documentos, façam os testes, verifiquem a sintaxe das diferentes propriedades, né? Quais são os valores que podem ser atribuídos para essas diferentes propriedades aqui para serem aplicadas no CSS. E aí, a gente tem um Hello CSS aqui. Eu vou passar ele online para vocês na nossa aula de quinta-feira. Vai brincar um pouquinho com o CSS, pode até colocar alguns outros elementos ali que estão presentes na apresentação, tá? Já a cara de vocês, né, vendo essa página maravilhosa, logo esse primeiro exemplo, não, mas é só para a gente poder contextualizar e aplicar um pouco a parte básica do CSS, enquanto a gente não aplicou o restante, né? Então o Luffy aí tá com essa cara aqui, porque podia ser melhor essa página aqui, né, pessoal? Bom, mas é isso, a gente vai ver então o código da próxima aula. Um abraço.